Administração e gerência de redes. Roteadores. Participantes: Jackson Fernandes, Joel Ribeiro Júnior, Lucas Henrique Tasca de Araújo, Rafael Corrêa dos Reis e Daniel de Oliveira. Bom, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre as definições de um roteador. Bom, o roteador trata-se de um dispositivo de rede semelhante a um hub ou um switch. Ele tem as mesmas funções que esses mesmos. E ele possui também a função de interligar diferentes redes de computadores, independentemente da quantidade e da distância dessas redes. Bom, sobre o princípio do funcionamento, ele trata os endereços IP como uma função do seu endereço da rede definido pela ocultação de subredes e por seus redirecionamentos de acordo com o algoritmo de roteamento e sua tabela associada. Esses protocolos de roteamento são implementados de acordo com a arquitetura da rede e os links de comunicação entre os sites e redes. Bom, os protocolos permitem a troca de informações dentro do sistema autônomo. E alguns dos seguintes protocolos devem ter um certo destaque. São os de estado de ligação, que contam com a qualidade e o desempenho do meio de comunicação que o separa. Assim, cada roteador pode mapear o seu estado de rede para utilizar melhor o seu caminho. E também ele é o OSPF. E o vetor de distância, que em cada roteador ele comunica com os seus outros roteadores a distância que o separa e desenvolve de forma inteligente o mapeamento de seus vizinhos na rede. Também tem o híbrido, que é a fusão dos dois. Bom, as características do roteador. Ele escolhe o melhor caminho para um pacote chegar até um computador destino e também escolhe o caminho mais curto com menor tráfego para encaminhar os pacotes e interliga redes diferentes. E também tenta trabalhar cada camada de rede com o modelo de referência OSI. E existem basicamente dois tipos de computadores, estáticos e dinâmicos. Os estáticos eles escolhem os caminhos disponíveis para enviar um pacote, só que ele não verifica se esse caminho é mais congestionado com o outro. Ele tenta sempre pegar o caminho mais curto. E tem os dinâmicos, que ele faz uma verificação primeiro qual o caminho está mais congestionado ou menos, não importando sua distância. E, como dito anteriormente, os roteadores, em sua origem, eles trabalham baseados nas tabelas de roteamento. Essa tabela é consultada pelo roteador e toda vez que o pacote chega a ele, como forma de verificar a existência do caminho para o seu destino, esse pacote realiza seu trabalho de roteamento. Quanto aos tipos de roteamento, tem-se basicamente dois: o estático e o dinâmico. No estático, o tipo de roteamento, a tabela de roteamento é criada manualmente. Ou seja, o administrador de rede insere as rotas possíveis que o pacote pode seguir, que se torna viável apenas para redes pequenas. E o dinâmico, que nesse caso, a tabela de roteamento é criada dinamicamente. Isso é possível pelo fato dos roteadores se comunicarem constantemente, através de protocolos para a sua atualização das tabelas, o que torna viável para redes grandes, como a internet. Boa noite, meu nome é Joel e vou falar sobre as formas de uso de um roteador. Como já foi dito, o roteador é um aparelho que tem a função de encaminhar as informações acondicionadas em pacotes de dados, proporcionando conectividade entre os dispositivos, como computador, smartphone, tablet em redes LAN com a internet. Como exemplo, quando contratamos um serviço de internet banda larga, recebemos um modem que possui apenas um único ponto de acesso à internet. Dessa forma, para compartilhar essa conexão com mais de um aparelho, é preciso criar uma rede interna com o roteador, podendo assim estender a conexão web para outros dispositivos, outros computadores. Porém, um roteador não é só um equipamento para distribuição de conexão local, realizando também o processamento das melhores rotas para a transmissão de pacotes de dados, garantindo assim que o seu sinal chegue ao seu destino da maneira mais rápida possível.
Bom, hoje em dia, os roteadores atuais e mais modernos funcionam conectados ao cabo de banda larga e possuem mais 4 saídas de cabos para computadores e uma antena, que é a parte fundamental para fazer funcionar a transmissão do sinal para conectividade sem fio, alcançando dispositivos com conexão via wireless, como smartphones, tablets e notebooks. Os roteadores wireless são utilizados para melhorar a performance e a distribuição de conexões em redes de banda larga em lugares amplos e na conexão de diversos aparelhos ao mesmo tempo. E são muito utilizados no nosso dia a dia em locais de grande porte, grandes lojas, repartições públicas, aeroportos, escolas, shoppings. Mas no mercado encontramos também outros tipos de roteadores, como os roteadores empresariais, que são usados por quem precisa de muitas conexões e em grandes distâncias, que costumam trafegar a 300 megabytes por segundo ou mais, e também os roteadores 3G, que contam uma função de compartilhar o sinal da banda larga móvel. Dessa forma, você pode instalar um chip com um plano de internet 3G de qualquer operadora, ou mesmo um modem 3G, e compartilhar sua internet com outra pessoa ou qualquer outro equipamento. Meu nome é Daniel. Ainda falando de formas de uso de roteadores, vou citar um exemplo bem comum relacionados aos roteadores wireless, mais especificamente. As redes sem fio apresentam de longe um número muito grande de reclamações por sinal fraco. São vários os fatores que contribuem para a degradação de um sinal, como a potência da antena que está transmitindo, muitos obstáculos pelo caminho. Quando falamos obstáculos, estamos falando de qualquer coisa que esteja entre uma antena e outra. Distâncias elevadas e até mesmo refletores de sinal, como espelhos e corpos d'água. Mas existe uma solução simples e rápida que pode tornar o sinal excelente em todas as áreas de sua casa ou até mesmo da sua empresa, que seria utilizar um roteador como repetidor de sinal. Bom, e como funcionaria isso? A solução para lidar com o baixo nível do sinal de seu roteador wireless é usar um segundo ou, dependendo do caso, até mesmo um terceiro roteador na sua rede. Eles teriam a única função de retransmitir o sinal do roteador principal. Em teoria, o sinal do seu roteador principal é transmitido para o roteador secundário, que pode ser transmitido para um terciário e assim por diante. O roteador secundário e terciário emitem o sinal repetido do principal. E assim, se você estiver, por exemplo, longe demais do roteador principal, mais perto do secundário, o sinal que você receberá será excelente, por estar perto do repetidor de sinal. O roteador secundário e terciário se torna uma extensão do roteador principal. Lembrando que ainda podemos utilizar o roteador de diversas outras formas, como por exemplo como um access point. Funcionamento de roteadores. Rotas estáticas. Elas são criadas e mantidas manualmente, onde se define através do console do roteador como chegar em determinada rede. Por exemplo, para chegar na rede X, tome o caminho A. Para chegar na rede Y, tome o caminho B. Elas são normalmente utilizadas para definir a default route, a rota padrão. Ou seja, quando uma determinada rede de destino não consta na sua tabela de roteamento, o roteador encaminha para a rota padrão. A desvantagem é que a rota estática não é reconfigurada caso haja problemas na sua definição. Rotas dinâmicas. O roteador aprende as rotas baseadas em protocolos de roteamento. Normalmente, os roteadores compartilham informações de modo que cada um atualiza sua própria tabela de roteamento. Já que falamos em tabela de roteamento, precisamos explicar que ela contém endereços de possíveis destinos e a maneira de alcançá-los. Protocolos de roteamento têm por finalidade permitir o aprendizado dinâmico das rotas, a determinação da melhor rota, a atualização da tabela de roteamento, evitar loops na rede e utilizar um caminho alternativo.
Os protocolos de roteamento podem ser Interior ou Exterior Gateway Protocol. O IGP, que é o interior, ele é utilizado dentro de um sistema autônomo. E o EGP, de exterior, é utilizado entre sistemas autônomos. Mas o que vem a ser um sistema autônomo? É um conjunto de redes e roteadores sob uma mesma administração. Olá, meu nome é Jackson e nessa parte estarei mostrando a configuração de um router. Bom, nosso grupo optou de estar utilizando o software da Cisco devido a ele simular bem um ambiente real e também nós não temos um roteador desse para efetuarmos essa simulação fisicamente nela. Bom, essas duas redes já estão configuradas, os hosts já estão com IP, né? Porém, elas não estão fazendo a comunicação entre essa rede, o 92.168.0.0 e o 92.168.1.0. Prova disso, vamos tentar dar um ping naquela outra estação, 92.168.1.2. Veremos que não está pingando. Perfeito. Vamos iniciarmos a configuração do nosso roteador. Porque eu não quero uma configuração inicial. Enable para entrar em modo. Enable para entrar em modo administrador. Vejamos que apareceu o jogo da velha na frente de router. E vamos entrar configure terminal no modo configuração. Vamos primeiro configurar essa porta aqui. Então nós vamos acessar essa interface dessa porta e configurar. No caso ela é gigabyte 0/0 e essa outra é 0/1. Apenas passando o mouse por cima ali, ele já mostra para você a identificação daquela porta. Então vamos lá, interface gigabit ethernet 0/0. Deu algum erro, que saiu um i a mais. Deu outro erro. GIA aqui. Pronto. Agora nós vamos definir o IP para ela. IP address 192.168.0.1. A máscara 255.255.255.0. Pronto. Definimos o IP. Vamos ligar a porta, porque aquela porta ela está desligada. No shutdown significa shutdown desligar, no não desligar, ou seja, ligado. Vamos pegar e dar o comando exit para sair dessa interface e entrar na nova interface. Interface gigabit ethernet 0/1. Pronto. Definindo a IP para ela. IP 92.168.1.1. Máscara 255.255.0. Definir IP, mesmo comando. No shutdown. Pronto, ligou a porta. Comando end para sair. E o comando copy. Running. Tracinho config. Startup. Tracinho config. Ficou um a mais. Sim, quero que salve. Pronto. Salvei. Agora vamos para o nosso. Só explicando esse comando. Que esse comando aqui ele salva
essas configurações que nós acabamos de fazer no roteador. Se não tivesse digitado esse comando, no momento que reiniciasse esse roteador, ele perderia todas as configurações, pois ele estava apenas salvo na memória, né? Então, vamos para os testes. Um ping, pingando perfeitamente. Vamos fechar aqui. Pingar de volta daquela estação. Ó. Ping 192.168.0.2. Pingando perfeitamente. Então, essa foi nossa apresentação ensinando como configurar, mostrando como configurar um roteador, né? Para fazer a comunicação entre essas duas redes.